Reflexão da liturgia da palavra do quarto domingo do tempo comum. Continuamos nossa caminhada no tempo comum do calendário litúrgico, ainda no seu início, mas com muitas informações, orientações e ensinamentos de Jesus através de suas palavras e ações. Neste domingo, a ênfase da liturgia da palavra recai sobre as dificuldades da missão e os meios para superá-las, destacando o chamado e o envio, elementos característicos do início do tempo comum. Desse modo, temos a primeira leitura da profecia de Jeremias, um dado muito importante. Deus nos conhece muito antes da nossa existência neste mundo. Foi Ele quem nos chamou à vida, e se nos chamou é porque quer algo de nós. Ninguém vem a esse mundo por acaso. No caso do profeta Jeremias, Deus o chamou e o consagrou, fazendo dele profeta das nações. Deus também nos chamou e nos consagrou, enviando-nos a este mundo de tantas injustiças e desigualdades, porque tem para nós uma missão. Qual é essa missão? Cabe a cada um de nós descobri-la e vivê-la. Porém, um dado é certo: trazemos em nós, pelo batismo, a participação na missão profética de Cristo. E esse é um dado importante para não nos acomodarmos diante dos obstáculos. Para vir a esse mundo, vencemos uma grande batalha, que se deu já no momento da concepção, e essa batalha segue vida afora, na qual devemos lutar incansavelmente. É isso que nos mostra essa primeira leitura quando o profeta diz: Antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci. Antes que você fosse dado à luz, eu o consagrei. Não é um simples determinismo, mas a mão de Deus Criador, que tudo conhece, que tudo pode, apontando caminhos e a direção para a obra de sua criação. É Ele quem nos fortalece, diz um trecho da carta aos Filipenses: Tudo posso naquele que me dá forças. Essa força, muitas vezes, não sabemos de onde vem, mas vem de Deus. É Ele que nos capacita, diz o profeta Jeremias. Aqui cabe bem a expressão popular: Deus não chama os capacitados, mas capacita os que Ele chama. Assim acontece quando enfrentamos situações calamitosas, obstáculos, momentos difíceis, rejeições, etc., e não sabemos onde encontramos tal força para enfrentá-los, mas os enfrentamos e os superamos. Deus nos dá essa força e por isso ela é inexplicável. Portanto, o que Ele quer de nós é que arregacemos as mangas, levantemo-nos e digamos aos obstáculos tudo o que Deus mandar. Ou seja, e sigamos os ensinamentos de Deus, colocando-os em prática, e seus ensinamentos são verdadeiros, são ensinamentos de denúncia e de anúncio, ensinamentos proféticos. Não podemos ter medo, pois Deus nos pede: não tenhais medo. Se temermos, tremeremos diante das dificuldades, ou seja, nos enfraquecemos, e todo aquele que se enfraquece perde a luta. Deus nos quer firmes e fortes no seu combate. Assim encontramos na primeira leitura a força necessária para enfrentar as dificuldades da vida, enfrentar os que não querem ver o reino acontecer. Se confiarmos na sua palavra, Deus nos torna como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro ou uma muralha de bronze contra os inimigos, contra as autoridades opressoras, contra quem não está a favor da vida. Mesmo assim, não será fácil. A batalha é árdua, diz a primeira leitura, pois muitos farão guerra contra os aliados de Deus, mas esses que estão contra Deus não vencerão, pois quem está com Deus tem a proteção necessária, pois lutará com uma arma infalível, arma do amor e da caridade, diz a segunda leitura da primeira carta aos Coríntios. Na segunda leitura, o apóstolo inicia dizendo que devemos aspirar aos dons mais altos.
Deus nos chamou a esse mundo e nos concedeu dons valiosíssimos, mas há muitos outros que nós devemos conquistar, ou seja, aspirar, desejar, buscar, nos empenhar para tê-los. Paulo, nessa leitura, indica um caminho que ultrapassa todos os dons, o caminho do amor e da caridade. Quem não tiver esse dom, essa capacidade de amar, invalida suas ações, por melhor que elas sejam. Temos, assim, um hino ao amor, que algumas traduções trazem como caridade. O amor e caridade são sinônimos, portanto, só tem caridade quem tem amor e vice-versa. Assim sendo, podemos ter grandes qualidades, ser pessoas comunicativas, poliglotas, com um belíssimo discurso, uma oratória cativante. Mas se não tivermos amor, seremos como sinos ruidosos ou símbolos estridentes, ou seja, pouco ou nada comunicaremos. A igreja tem grandes oradores, grandes pregadores, pessoas que versam com muita facilidade sobre a palavra de Deus. Mas, em alguns deles, as palavras são estéreis, não geram muito fruto, pois saem vazias de amor. Toda palavra deve brotar de um coração repleto de amor para ser ouvida e atendida. Assim deve ser a voz de todo profeta, uma voz sintonizada com Deus, uma voz que transmita realmente a palavra de Deus. Esses então serão ouvidos e suas palavras serão como sementes em terra boa. Assim acontece com os demais dons. Eles só serão válidos se vierem acompanhados de amor e se quem os receber viver no amor. É assim com o dom das profecias, com o dom da ciência, da fé, da caridade. Todo dom só será realmente um dom fecundo se estiver acompanhado do amor e os receptores desses dons forem pessoas que vivam o amor. Essa é a lição que Paulo nos dá nessa segunda leitura. O amor com que Cristo enfrentou as dificuldades e rejeições de seu tempo, como nós vemos no Evangelho de hoje. No contexto desse Evangelho, Jesus está na cidade onde fora criado, Nazaré, em dia de sábado, ensinando na sinagoga. As pessoas estavam maravilhadas com o que ouviam. Ele recebe o livro do profeta Isaías e lê a passagem onde está escrito que o Espírito do Senhor está sobre ele porque Deus o consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres, para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista. Enfim, ele resume seu chamado e sua missão e diz que naquele momento, naquele dia, se cumpriu essa passagem da Escritura que eles acabaram de ouvir. Ou seja, esse trecho que a liturgia de hoje omite é o trecho que liga o Evangelho à primeira leitura. Porém, o que vem a seguir é muito importante. Jesus é o escolhido e o enviado pelo Pai para uma missão nesse mundo, e ele começa essa missão na sua terra, no lugar onde as pessoas o conheciam. Ele sabia que não seria fácil convencer seus conterrâneos e as autoridades do local da sua proposta libertadora. Assim sendo, ele declara: nenhum profeta é bem-vindo em sua pátria. Essa constatação se dá depois de ele ter sido rejeitado, mesmo tendo feito coisas grandiosas nos arredores de Nazaré. Quando fechamos nosso coração para Deus, não podemos esperar milagres, pois os milagres acontecem quando há abertura de coração, quando há amor e sintonia com a palavra de Deus. Jesus teve dificuldade para fazer milagres ali, pois encontrou resistência da parte de muitos, embora ficassem admirados com seus ensinamentos. Ele trouxe alguns exemplos que ilustram bem como é mais fácil ser aceito, onde não somos conhecidos, do que nos lugares onde as pessoas nos conhecem. Trouxe o exemplo das viúvas que existiam em Israel no tempo de Elias
E o profeta não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva estrangeira que vivia em Sarepta, na Sidônia. Ele conseguiu transformar e salvar a vida dessa viúva, mas não conseguiu salvar as viúvas de Israel. O mesmo ocorreu com Eliseu e os leprosos de Israel. Ele não curou nenhum deles, mas curou o estrangeiro Naamã, que era sírio. Esses exemplos mostram claramente como esse povo rejeitava Jesus e por isso estava privado da graça trazida por ele. Isso fez com que eles se revoltassem contra Jesus, querendo jogá-lo no precipício. O que isso tem a nos dizer? Diz-nos que é difícil ouvir verdades, que não estamos preparados para ouvir certas verdades, que ignoramos a nossa própria ignorância, que quando rejeitamos os dons de nossos irmãos na comunidade ou na família, perdemos uma ótima oportunidade de eles colocarem seus dons a nosso serviço. Esse evangelho nos ensina a ver com outros olhos os nossos irmãos, reconhecer seus dons e talentos. Infelizmente, essas coisas continuam acontecendo. Nem sempre valorizamos os dons dos nossos irmãos, daqueles que nós conhecemos. Não acreditamos que eles sejam capazes e assim preferimos que as pessoas que vêm de fora, de longe, tragam para nós seus dons e talentos. Isso acontece na sociedade, na comunidade e na família. O povo simples tem um provérbio que ilustra bem essa passagem. A grama do pasto vizinho é sempre mais verde. Assim, damos mais valor aos que vêm de fora do que a prata da casa. Jesus chama a atenção para isso, mas não desiste da sua missão. Assim também nós não devemos desistir da missão só porque encontramos rejeições. Deus nos cumulou de forças para enfrentá-las, diz a primeira leitura. A segunda leitura diz que não há obstáculos que resistam à força unida ao amor. E o Evangelho mostra que devemos continuar nosso caminho, nossa missão, apesar das resistências e rejeições. Tudo isso nos fortalece na missão e nos ensina que quem persevera vence. Sejamos, portanto, perseverantes, tenhamos fé e amor, e o resto virá de Deus e nos capacitará para enfrentar quaisquer que sejam os obstáculos. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.